O sol brilhava forte naquela manhã de março em Évora, e eu, Helena, completava 57 anos. Sempre fui uma mulher simples, ligada à natureza, apaixonada por cavalos desde menina. Meu falecido marido, Joaquim, também compartilhava esse amor, foi ele quem me ensinou a montar, ainda quando éramos jovens, correndo por entre as vinhas do Alentejo. Desde que ele se foi, há 7 anos, a fazenda ficou mais silenciosa. Mas hoje, algo estava diferente. Acordei com o som de passos apressados no quintal. Pela janela, vi meu sobrinho neto, Tomás, o filho da irmã de Joaquim. Tinha agora 31 anos, bonito, de sorriso aberto e olhos que lembravam os do tio. Ele vinha me visitar de vez em quando, mas não com tanta frequência. Dessa vez, parecia animado demais. Tia Helena! Gritou ele, entrando na cozinha com uma sacola de pastelaria e flores frescas. Parabéns! Hoje vai ser um dia especial. Sorri, tocada pelo gesto, mas desconfiada daquela energia toda. Enquanto tomávamos café, ele tentava esconder algo. Me lançava olhares cúmplices, como um menino prestes a mostrar uma travessura. O que está aprontando, Tomás? Ele apenas riu. Venha comigo, tia. Precisa ver com os próprios olhos. Fomos até o celeiro. E ali, parada com elegância, estava uma égua branca, com crina longa e brilhante, olhos inteligentes e calmos. Parecia saída dos meus sonhos de infância. O quê? Minha voz falhou. Isso é. É sua, tia. Chama-se Brisa. Sei o quanto sente falta de cavalgar. Achei que merecia sentir essa alegria de novo. Eu não sabia se chorava ou ria. Passei a mão pela crina de Brisa, sentindo o calor do seu corpo, o leve tremor do pelo. Ela se aproximou sem medo, como se já me conhecesse. Tomás me observava, com um brilho no olhar que não via há muito tempo em ninguém. Você fez isso por mim? Por você, e pelo tio Joaquim. Ele teria adorado ver você montando outra vez. As emoções se misturavam em mim, saudade, gratidão, surpresa. Sem pensar muito, abracei Tomás com força. Era como se, por um momento, eu tivesse reencontrado uma parte de mim que estava perdida. Nesse mesmo dia, ao entardecer, Tomás me ajudou a selar Brisa. Montar de novo depois de tantos anos parecia um salto no tempo. Mas bastaram alguns minutos para meu corpo lembrar. E quando cavalguei pelo campo aberto, sentindo o vento no rosto, entendi, a vida ainda tinha muitas páginas para escrever. Tomás cavalgava ao meu lado, sorrindo, e eu não sabia o que o destino estava preparando para nós. Só sabia que aquele presente era mais do que um cavalo, era o começo de algo novo. Nos dias seguintes à chegada da Brisa, a fazenda parecia outra. Os campos continuavam os mesmos, o velho carvalho ao fundo ainda lançava sombras sobre o curral, mas havia algo no ar, um novo ritmo, quase uma melodia. Cada manhã, eu acordava mais cedo, impaciente para ver minha nova companheira. Brisa me esperava com os olhos atentos, como se também soubesse que algo novo estava começando. Tomás ficou por mais tempo do que de costume. Disse que podia trabalhar remotamente por uns dias. Eu não reclamei. Na verdade, gostei da ideia. Era reconfortante tê-lo por perto. Ele se ofereceu para me ajudar com pequenos reparos na casa, o portão que sempre rangia, o beiral solto da varanda, até o velho rádio de Joaquim que um dia deixou de funcionar. Lembra quando o tio colocava fado nas manhãs de domingo? Perguntou Tomás, enquanto desmontava o rádio com cuidado. Lembro, sim. E dançava sozinho na cozinha como se estivesse num salão. Rimos juntos. Mas o riso veio acompanhado de uma saudade que apertou o peito.
Foi a primeira vez em anos que falei sobre Joaquim sem que minhas palavras saíssem entrecortadas por lágrimas. Tomás notou. Você está diferente, tia. Diferente como? Ele hesitou. Mais leve. Com mais brilho nos olhos. Fiquei em silêncio por um momento. Talvez ele estivesse certo. A presença de Brisa, o vento no rosto, a terra debaixo das botas, e o próprio Tomás. Tudo isso me lembrava que eu ainda estava viva, não apenas sobrevivendo. Numa tarde mais quente, saímos para cavalgar juntos. Tomás montou o velho cavalo da fazenda, Baltazar, que ainda tinha energia apesar da idade. Subimos até um pequeno monte onde se via toda a planície dourada do Alentejo. Lá no alto, o céu parecia maior. Aqui era onde Joaquim me pediu em casamento, contei, quase num sussurro. Tomás virou-se para mim com um olhar calmo. E você disse sim, mesmo sabendo que a vida aqui podia ser dura? Sorri. Disse sim porque ele me olhava como se eu fosse o centro do mundo. E porque ele entendia meu silêncio. Isso vale mais do que palavras. Tomás não respondeu. Apenas ficou ali, ao meu lado, quieto, com os olhos perdidos no horizonte. Mas havia algo na expressão dele, algo que não soube ler de imediato. Um cuidado? Uma tristeza antiga? Ou um sentimento que ele também não sabia nomear? No retorno para casa, fomos surpreendidos por uma leve chuva. Rimos como crianças, encharcados, tentando proteger os chapéus. Quando chegamos à varanda, Tomás segurou minha mão por um instante mais longo do que o necessário. Sabe, acho que nunca te vi tão bonita como agora, com o rosto molhado de chuva e esse sorriso, disse ele, com a voz baixa, quase embaraçada. Meu coração deu um salto estranho. Era apenas um elogio, pensei. Um gesto de carinho de um sobrinho dedicado. Mas por que me senti assim? Tão desperta? Entrei rapidamente em casa, sem olhar para trás, confusa com meus próprios pensamentos. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Tomás ecoavam em mim. E pela primeira vez desde a morte de Joaquim, permiti-me perguntar, será que meu coração, mesmo com rugas e cicatrizes, ainda poderia se abrir de novo? Do lado de fora, Brisa relinchou suavemente no estábulo. E eu entendi, a vida, assim como o campo, sempre dá um jeito de florescer outra vez. Nos dias que se seguiram, tentei me convencer de que nada havia mudado. Que Tomás era apenas um rapaz gentil, prestativo, e que aquele elogio sob a chuva não significava mais do que isso. Mas bastava vê-lo caminhando pela casa, ajudando com os baldes de ração ou limpando o curral, para que meu coração reagisse com um fervor que eu não reconhecia mais em mim. Ele, por sua vez, parecia mais calado. Observava muito. Evitava os gestos espontâneos, como se temesse ultrapassar uma linha invisível. Mas essa distância delicada só tornava tudo mais intenso. Comecei a perceber os detalhes, como ele tocava a brisa com ternura, como escutava as histórias do meu passado com verdadeiro interesse, como conhecia o silêncio tanto quanto eu. Numa manhã nublada, levei Brisa para o campo. Ela galopava com mais confiança agora. Seus músculos estavam mais firmes, seu olhar mais alerta. Era uma transformação silenciosa, mas poderosa. No meio do pasto, parei. Brisa também. E eu, sem pensar muito, sussurrei. Você também está aprendendo a confiar de novo, não é, minha menina? No caminho de volta, encontrei Tomás esperando por mim na porteira. Pensei que pudesse te acompanhar hoje, mas vi que preferiu estar sozinha. Não foi por isso, respondi, puxando as rédeas suavemente. Só senti que precisava ouvir o vento. Ele assentiu.
Caminhamos juntos de volta, lado a lado, em silêncio. Mas algo mudou. Pela primeira vez, não temi a presença dele ao meu lado. Era confortável. Naquela tarde, decidi preparar um jantar diferente. Cozinhar era uma maneira de acalmar minha mente. Fiz bacalhau ao forno com batatas, como Joaquim gostava, e abri uma garrafa de vinho guardada há anos. Alguma ocasião especial? Perguntou Tomás, entrando na cozinha com as mãos sujas de terra. Talvez. Talvez eu só queira celebrar o fato de que estou viva. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, daqueles que aquecem por dentro. Durante o jantar, falamos de coisas simples. Do clima, das plantações, da infância dele em Lisboa. Descobri que, embora não tivesse crescido no campo, Tomás sempre sonhou com uma vida mais simples, menos barulhenta. Eu não sabia disso, comentei. Acho que há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Helena. Houve uma pausa. O jeito como ele pronunciou meu nome foi diferente. Como se acariciasse cada sílaba. Quando recolhi os pratos, ele veio até mim e pegou minha mão. Olhei para ele, surpresa. Ele não disse nada. Apenas segurou. E foi naquele toque contido, quase tímido, que entendi, o que estávamos vivendo era real, mas também frágil. Como o voo de uma borboleta no início da primavera. Afastei-me com delicadeza. Tomás, você é importante para mim. Mas tenho medo. Ele não me soltou. Eu também. Mas o medo não deveria ser o que nos impede de tentar. Fiquei imóvel. Meu coração acelerado, minha mente lutando contra tudo o que eu acreditava ser certo ou errado. Mas então, lembrei da Brisa, de como ela se recolhia no canto do estábulo nos primeiros dias, assustada, machucada, e de como agora trotava livre pelo campo. A dor do passado ainda existia, mas não precisava mais guiar seus passos. Naquela noite, não houve beijo. Não houve declarações. Apenas um toque e uma promessa silenciosa: estamos aqui, um para o outro, no tempo que for preciso. A semana começou com um calor estranho, abafado. Mesmo os animais pareciam inquietos, como se sentissem que algo estava prestes a acontecer. Brisa relinchava mais do que o normal. Eu também estava inquieta. Desde aquela noite em que Tomás segurou minha mão, algo dentro de mim não parava de vibrar. Evitávamos falar sobre aquilo. Continuávamos nossas tarefas como sempre, ele limpava o celeiro, eu cuidava dos cavalos. Mas os olhares que trocávamos, diziam tudo. E justamente por isso, o silêncio começou a doer. Na terça-feira, Tomás chegou mais tarde do que o habitual. Estava sério, com os olhos perdidos. Está tudo bem? Perguntei, tentando soar casual. Ele hesitou antes de responder. Recebi uma proposta. De um aras, no interior de São Paulo. Querem que eu assuma o treinamento de cavalos de competição. Senti o mundo girar devagar. Uma parte de mim queria sorrir por ele, era uma oportunidade incrível. Mas a outra parte, a parte que começava a se apegar, sentiu-se traída. E, você vai aceitar? Ele passou a mão pelos cabelos. Não sei. Ainda não respondi. Mas, achei que devia te contar. Assenti em silêncio. A noite caiu pesada. Fui até o estábulo mais tarde do que de costume. Brisa estava deitada, tranquila. Acariciei sua crina, tentando me acalmar. Não era justo esperar que ele ficasse. Eu mesma não sabia o que queria. Mas no fundo, eu sabia. Eu queria que ele ficasse. E esse pensamento me assustava mais do que qualquer tempestade.
No dia seguinte, choveu forte. Raios cortavam o céu com fúria. Faltou luz na casa. Meus nervos estavam em frangalhos. Quando a chuva apertou, Brisa entrou em pânico no pasto. Corri para fora, encharcada, tentando trazê-la de volta ao abrigo. Foi quando escorreguei na lama e caí com força. Senti a dor nas costas e no orgulho. Mas, antes que eu pudesse me levantar, braços fortes me envolveram. Helena. Você tá bem? Era Tomás, já molhado até os ossos. Assenti, tentando não chorar. Ele me ajudou a levantar e me levou para dentro de casa, com cuidado. Lá dentro, ainda sem luz, ele me cobriu com uma manta e sentou ao meu lado no chão da sala. Por que você corre tanto perigo por essa égua? Porque ela é como eu. Teve o coração quebrado. E mesmo assim tenta confiar de novo. Ele ficou em silêncio. Depois falou baixo. E se você deixasse alguém cuidar de você também? Não consegui responder. Só encarei seus olhos, tão próximos dos meus. Ele se aproximou devagar, sem pressa, esperando permissão. E, pela primeira vez em anos, eu dei. Nos beijamos ali, no escuro, com o barulho da tempestade ao fundo. Foi um beijo terno, mas carregado de tudo que tentamos esconder. Depois, nos sentamos encostados na parede, mãos entrelaçadas. Sobre o aras, ele começou, hesitante. Você deve ir, que interrompi, mesmo com o coração apertado. É uma chance que você merece. Ele me olhou com um misto de surpresa e dor. E se eu quiser ficar? Então, fica. Mas não por mim. Fica porque quer essa vida. Porque quer ficar ao lado de alguém que ainda está aprendendo a amar de novo. Ele sorriu triste. Talvez seja justamente isso que eu quero. A chuva cessou pela manhã. Quando o sol voltou, havia um cheiro de terra molhada e esperança no ar. Os dias após a tempestade pareceram mais calmos. O céu parecia mais azul, e até os cavalos estavam mais tranquilos. Ou talvez fosse apenas meu coração que finalmente tinha encontrado uma espécie de paz. Tomás não falou mais sobre São Paulo. E eu também não perguntei. Mas havia algo diferente em nós, uma delicadeza no toque, um cuidado nos olhares. Como se andássemos sobre um campo de flores, com medo de machucar alguma. Na manhã de sábado, acordei com o cheiro de café e pão na cozinha. Ao descer, encontrei Tomás de avental, atrapalhado com a cafeteira. Pensei que hoje você merecia um café feito por mim, disse, rindo. Você já me ganhou com isso, brinquei, mas meus olhos diziam outra coisa. Nos sentamos na varanda, com as canecas nas mãos e o campo à nossa frente. Brisa trotava sob o sol, leve como há muito tempo não havia. Você já tomou sua decisão? Perguntei enfim. Tomás olhou para mim, sério, mas calmo. Tomei. E é por isso que preciso te mostrar algo. Pegamos o carro e seguimos pela estrada. Ele não me dizia para onde íamos. Quando finalmente paramos, estávamos diante de um terreno enorme, com cercas de madeira nova, uma casa simples e um pequeno celeiro em construção. O que é isso? Comprei esse lugar ontem, disse ele, com um brilho nos olhos. Pequeno, mas com potencial. Quero treinar cavalos aqui. Criar um espaço nosso. Se você quiser fazer parte disso comigo. Fiquei sem palavras. As lágrimas vieram antes de qualquer som. Isso é uma loucura, Tomás. Talvez seja. Mas é a primeira vez que sinto que estou exatamente onde deveria estar. E você? Respirei fundo, olhando o céu limpo, o campo aberto,
e ele, aquele homem que chegou sem aviso, com cicatrizes, como as minhas, mas disposto a recomeçar. Eu também. Estou exatamente onde sempre sonhei estar, mesmo sem saber. Ele se aproximou, pegou minhas mãos com firmeza e disse: Então fica. Não por obrigação, não por medo. Mas porque o seu coração escolheu esse lugar, e, talvez, escolheu a mim também. Sorri, emocionada. Abracei-o forte. Não havia mais dúvidas, nem receios. A vida nunca foi perfeita, mas agora ela tinha gosto de verdade. Nos dias seguintes, começamos a trabalhar juntos no novo Aras. Brisa foi a primeira a galopar ali. Era como se ela também tivesse encontrado seu lar definitivo. E toda vez que o sol se punha atrás das montanhas, eu sabia, aquele não era o fim da minha história. Era apenas o começo. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.